Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de conversa fraterna aqui no canal da nossa Casa do Caminho. E hoje, o tema que nós vamos desenvolver, que nós vamos conversar, é um tema fantástico, complexo e que tem muito mistério envolvido e que todos nós já nos questionamos em algum momento na vida sobre esse tema. O processo de desencarnação, o processo da morte. O que acontece depois da morte? O que de fato é a morte, segundo o Espiritismo? E é isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos hoje desmistificar esse assunto, trazer clareza, trazer consolo aos corações através dessa conversa de hoje. Então, convido a todos nesses instantes para que fechemos os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos sentindo a energia mais sutil pairando sobre nós, essa energia de amor, de afeto, que vem diretamente do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses instantes, podemos sentir nosso coração envolvido de amor, de carinho, o ambiente dos nossos lares, do nosso trabalho, sendo invadido por uma luz crística que traz harmonia, tranquilidade, respeito. Agradecemos a Jesus pela oportunidade dessa conversa, agradecemos a espiritualidade por todo esse material fantástico que está disponível para a humanidade, para que nós possamos estudar, nos aprimorar, trazer clareza para as coisas do dia a dia, trazer clareza para a nossa vivência aqui no planeta Terra. Gratos somos, Senhor, pelo teu amor. Hoje e sempre agradecemos a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então conversar um pouquinho sobre o processo de desencarnação. Mas eu queria perguntar para vocês, quem tem medo da morte? Será que muitas das pessoas têm medo da morte? Quando você pensa que isso pode acontecer hoje, como você se sente? O que você pensa sobre a morte? Então, essa conversa é para trazer a morte da forma mais tranquila, longe de tudo aquilo que nos deprime, que nos coloca para baixo, né? E essa questão da morte, aqui no Ocidente, né, é realmente algo terrível, né? Diferente do Oriente. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, comemora-se quando a pessoa desencarna e é triste quando a pessoa reencarna, nasce. E nós vamos entender realmente, estudando a doutrina espírita, que é mais ou menos isso, que estarmos encarnados é um processo de estarmos em cativeiro, né? Nós estamos cativos aqui do nosso corpo físico, porque os nossos sentidos são limitados, as nossas sensações são limitadas, nós não estamos de fato livres. Né? Então, o processo de reencarnação, como fala lá no Livro dos Espíritos, é um processo de volta para a prisão, ao passo que a desencarnação é o processo de liberdade do espírito, né? Liberdade de pensar, liberdade de ação. Essa é a vida real do espírito. A vida espiritual é a vida real. A passar aqui nosso momento na Terra que é passageiro, né? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Então, bora lá. Mas qual é o conceito? O que é desencarnar? No Espiritismo nós usamos a palavra desencarnar, desencarnação. Né? É mudar de plano. Algo muito simples. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Ou seja, quando eu desencarno, quando eu morro, o processo em si da morte, né, o fato da morte não me altera as minhas enfermidades, as minhas virtudes, as minhas tendências. Ou seja, quando eu morro, eu permaneço sendo exatamente quem eu sou.
Ao cair o véu, eu não me transformo em uma pessoa melhor, ou vou lá com os anjinhos, ou vou. Não é assim, gente. Nós permanecemos sendo quem nós somos, exatamente quem nós somos. O que nós pensamos, o que nós fazemos, os nossos vícios materiais e morais, principalmente, tudo isso vai com a gente. O que nós nos despimos é dessa carcaça física pesada, né, que faz com que nós andemos nos arrastando aqui no planeta Terra, né? Então, a única coisa que eu perco, que retorna para a Terra, é o meu corpo físico. Mas continuo em total liberdade de espírito. Espírito sopra onde quer, né? Então, como eu falei para vocês, desencarnar é libertar-se da prisão. Essa prisão que é o corpo físico, onde, como eu falei, nos limita as sensações, nos limita as visões, tudo é limitado. Apesar de que o véu que separa o mundo físico do mundo espiritual é finíssimo, mas nos falta sentido para enxergar tudo isso, né? Então, a desencarnação, ela é o fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desenmanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Por isso eu falei essa frase agora há pouco, né? O espírito sopra onde quer. Então, livre do corpo físico, o espírito promove a si mesmo essa liberdade de ação e de consciência, né? Mas vamos entender mais um pouquinho como que se dá isso. Como que acontece o processo da morte, da desencarnação? Como que acontece essa separação da alma e do corpo? Nós estamos ligados intensamente, né, nosso corpo físico, nosso perispírito e o nosso espírito. Como se dá essa separação? Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos explicar que os laços que retinham se desprendem. A alma se desprende gradualmente, ou seja, não é de uma hora para outra, é gradualmente. Os laços, eles se desatam, prestem atenção, se desatam, não se quebram. O quebrar nos traz na mente algo violento, algo, né? E eles simplesmente se desatam. É algo mais sutil, não se quebram, né? Não é de uma hora para outra e ele acontece gradualmente, ele acontece devagar. A morte, ela é a destruição somente do corpo físico. E o desprendimento da alma pode ser muito rápido, durar dias, semanas e até meses. E como que nós vamos definir o tempo de demora do desprendimento da alma e do corpo? Quanto mais identificado o encarnado for com a matéria, mais penosa é essa separação. O que nós definimos como matéria? Não somente os bens materiais propriamente ditos, né? Mas tudo aquilo a que nós somos apegados aqui na Terra. E todos nós somos apegados a alguma coisa. Estamos na Terra, somos seres humanos. Então, naturalmente, todos nós temos algum tipo de apego. Alguns têm apegos com as coisas materiais, outros têm apegos a pessoas, a lugares e assim por diante. Então, quanto mais apegado nós formos a isso, mais difícil e dolorosa é a separação. Então, vai se definir o tempo de desprendimento da alma de acordo com o nível de identificação que o espírito tem com a matéria. Né? Então, isso é um convite a nós, a mim também, todos nós, avaliarmos o que nós somos apegados, né? O que dificultaria o nosso processo de desligamento do corpo físico.
E é isso que torna penoso muitas vezes. Mas qual é a sensação que o espírito, que a alma experimenta no momento que ela morre? E agora, né? O que ela sente quando ela se percebe no mundo dos espíritos? Isso é uma pergunta 159 do Livro dos Espíritos. E os espíritos nos respondem que depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador, né? Então vai depender das nossas ações aqui. Vai depender do que nós somos, do que nós pensamos, de como nós agimos, né? Então essa sensação nunca vai ser uma punição, é apenas um reflexo do que você é. É por isso que o processo da morte nos coloca de frente com a nossa própria consciência, como de forma fantástica André Luiz vai descrever no livro Nosso Lar. Né? Ele vai descrever lá justamente esse processo de desencarne dele, né? Especificamente ali a trajetória dele, né? Que é exatamente isso. É nós estarmos de frente com a nossa própria consciência. E de fato, gente, nem sempre é muito agradável nós estarmos diante das nossas próprias más tendências. Não é fácil nos encararmos, né? Encararmos aquilo que não é tão bom e que nós fizemos, ou pensamos, ou agimos, né? E todos nós temos aí algo a encarar, né? Então, essa vergonha que vem, que ele fala ali, é justamente esse contato com a própria consciência. Só que tem os dois lados, né? Se a alma do justo, como ele fala aqui, se sente aliviada de grande peso, porque o corpo físico ele é um peso, gente, né? É algo como eu brinquei no começo, a gente anda se arrastando no planeta Terra, né? Então, quando acontece o desencarne, quando esse espírito se vê no mundo dos espíritos, esse espírito justo, ele vai se sentir aliviado de grande peso, porque ele não teme nenhum olhar perscrutador, né? Ele não teme ali a sua própria consciência, né? Então, tudo isso depende apenas, unicamente, exclusivamente de nós. E é por isso que é difícil. Se dependesse de outra pessoa, ia ser mais fácil. Mas como depende só de nós, aí é que tá o X da questão, né? O auto-melhoramento, o autoconhecimento, a reforma íntima é constante, né? E como que acontece? Como a pessoa se sente, né? Como que o espírito se sente? Não sei aqui quem tá me ouvindo, de repente já fez uma cirurgia. Sabe quando você faz uma cirurgia que você ganha uma anestesia geral? E aí, quando você tá voltando da anestesia geral, que você volta meio grog, meio o que tá acontecendo, aonde que eu tô. É mais ou menos isso. Vocês não lembram? Vocês já morreram um monte de vez? Eu também. A gente já morreu um monte de vezes. Vocês não lembram da última vez? Tô brincando. Mas é isso. Por ocasião da morte é tudo confuso. Você não vai morrer. Opa, cheguei, galera. Não, é confuso. Muitas vezes até meio conturbado, né? Porque é esse processo de voltar da anestesia, né? Alguém te acordando ali, alguém falando acorda, né? Você tá confuso a princípio. E a alma, o espírito, ele precisa de um tempo para entrar no conhecimento de si mesmo, para entender o que está acontecendo, né? Ele se acha como que aturdido, tonto, confuso. E a lucidez das ideias, né, do que está acontecendo, do que ele passou, vai voltando à medida que se apaga a influência da matéria. Aqui a gente entra de novo na questão da nossa ligação com a matéria, do nosso apego com a matéria, né? Então, conforme se apaga a influência da matéria, né, esse processo também se conclui, digamos, o processo de desencarne, né? Vai voltando
a lucidez das ideias, a memória do passado, o que aconteceu, né? E claro, né, gente? Claro, nós não passaremos por esse processo desamparados, né? A gente não vai morrer, chegar sozinho lá, perdido no mundo espiritual. Desde do processo de desligamento já existe uma equipe que nos assiste, que é responsável pelo desligamento, né, do corpo, do espírito e do corpo físico. Então é uma equipe que muitas vezes vai nos acompanhar, né, na vida após a morte. Então, como vamos usar de novo o caso do André Luiz, que é o caso mais famoso, né, ali do livro Nosso Lar. Ele ficou cerca de 8 anos no umbral, e durante esses 8 anos, os espíritos amigos estiveram ali para ampará-lo. Ah, mas por que não ampararam antes então, Nicole? Livre-arbítrio. Se existe regra que é praticada universalmente, é o respeito do livre-arbítrio, né? Por esses espíritos superiores. O direito da escolha, né? Então eu tenho o direito de permanecer. Eles estavam ali, intuindo o André. E eles resgataram o André quando o André fez uma prece sentida, implorando a ajuda de Deus, né? Veio do seu coração. Assim, a espiritualidade conseguiu uma deixa para conseguir resgatar ele. Então, foi um momento de elevação, de vibração do André, né? Que ele, pelo amor de Deus, me ajude, que eles conseguiram se fazer visíveis, inclusive, para o André Luiz, né? Então, até por causa da faixa vibratória, né? Mas nós não estamos desamparados, em nenhum momento estaremos. Jamais, gente, jamais. É do momento em que nós somos fecundados até o momento do desligamento, nós estamos sendo assistidos por amigos amorosos e valorosos que nos ajudam na condução das nossas existências, né? Mas sem interferir no nosso livre-arbítrio, né? E quanto tempo dura essa perturbação? Então, acordei, me toquei, né? Quanto tempo que eu vou estar ali no estado de perturbação? O conhecimento do espiritismo, né? Do espiritismo, do espiritualismo, né? Exerce grande influência na duração dessa perturbação, visto que o espírito já conhece a sua situação, né? Então, entender sobre a vida após a morte, ou ler, estudar sobre isso, exerce, como ele fala aqui, uma grande influência justamente na duração dessa perturbação. Então, ela vai se prolongar, ela vai diminuir de acordo com o que eu tenho de conhecimento sobre a situação em si. Isso me esclarece, isso me ajuda. Mas, olha que lindo, gente. Muito mais que você. Me lembrei agora de uma outra parte do livro Nosso Lar, lá, quando o Emmanuel tá apresentando ali o livro, né? E ele vai falar no finalzinho, lá no último parágrafo dessa introdução de Emmanuel no Nosso Lar, ele fala assim: nós precisamos do espiritismo. Ele não fala assim, mas resumidamente é assim: nós precisamos do espiritismo? Precisamos. Nós precisamos do espiritualismo? Sim, precisamos. Porque o espiritismo e o espiritualismo são a escola. Mas muito mais que o espiritismo e o espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é justamente o quanto eu absorvi desse conhecimento que eu tive estudando espiritismo ou espiritualismo, as vertentes, né? Então não é só a escola, não é só a parte teórica didática, é o que eu absorvi verdadeiramente desse conteúdo. E olha o que ele fala aqui, que a prática do bem e a consciência pura são as que mais influência exercem. Lindo, gente, lindo! Porque todos nós, independente de sermos espíritas, evangélicos, católicos, judeus, budistas, todos nós podemos praticar o bem e manter a nossa consciência em paz. Isso não é exclusivo de alguma doutrina ou alguma religião. Então, muito mais do que eu saber o espiritismo, do que eu saber citar livro, do que eu estudar, do que eu saber A mais B, vale a quanto eu faço bem e o quanto minha consciência está pura. Muito mais influência exerce. Exerce muito mais a minha espiritualidade, o quanto eu absorvi do estudo, do que o estudo propriamente dito. Perfeito, né, gente? Perfeito.
porque aqui a gente não vai limitar a um grupo de pessoas, a um grupo de pessoas que têm conhecimento. Nós vamos. Aqui mostra que é algo acessível a todos. A prática do bem e a consciência tranquila é acessível a todos, né? Então, ainda falando sobre a influência da perturbação, né? Muito variável é o tempo que vai durar a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Pasmem, gente. Da Luiz ficou lá no umbral 8 anos. Eu tô usando bastante ele, gente, porque ele é um caso mais conhecido, né? O nosso lar já é mais conhecido, né? Então, aquele que, desde que quando ainda viviam na Terra, se identificam com o estado futuro que os aguardava, estado futuro, caso vida após a morte, são os que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram, né? Então exerce uma influência eu entender, eu saber que a vida continua e me identificar, né, com esse estado futuro. Então, quando eu desencarnar, eu já vou ter uma rápida percepção de, opa, tá rolando isso, né? Mas a gente pode ver que, como ele fala aqui, muitos anos, aqueles espíritos que vivem em loopings, né? Ainda mais dependendo do tipo de desencarnação, que é o que a gente vai tratar a seguir, dependendo da forma com que foi o desencarne, né? Às vezes o espírito fica em looping, né? Fica criando ali na sua própria consciência o seu umbral, né? E isso depende sempre da pessoa, né, gente? Do quanto a pessoa. Quem foi essa pessoa, né, enquanto encarnada? Porque é o que ela vai continuar sendo quando desencarna, né? Então, existem algumas formas de morte aqui que a gente conhece, né, de desencarnação. Então, nós temos o desencarne natural, que é a velhice, né? Então, simplesmente é uma lâmpada que se apaga, né, de forma natural. Não existe resistência, né, dos órgãos, do corpo para. A lâmpada simplesmente perde a força, né? Temos aí as desencarnações por acidentes, né, homicídio, doença e suicídio. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Isso está no livro Consolador, que é um livro de perguntas e respostas do Emmanuel, né? Então, com exceção do suicídio, todas as outras desencarnações estão dentro do planejamento, né? Existe um planejamento, né? A gente precisa ter isso bem claro. Que antes da gente reencarnar, que vai ser temas de alguma das próximas palestras, a reencarnação, nós fizemos um planejamento, existe um planejamento, né? Então, há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? E tudo isso segue um planejamento, né? O que é uma exceção é o suicídio, né? O suicídio não está em nenhum planejamento, né? E o suicídio, ele é um assunto, inclusive, que nós temos uma conversa aqui no nosso canal. Recomendo quem quiser dar uma estudada sobre o assunto. É um assunto que nos exige extremo amor para falar, né? Nós precisamos de muito amor para falar sobre o suicídio, porque é um grito de socorro intenso, né? É um desespero e é um ato, por mais que seja chocante, é um ato de coragem. Nós precisamos de muita coragem e desespero para entrarmos nessa vibração, né? Porque de fato o suicídio, a pessoa que pensa no suicídio, que idealiza, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela dor que naquele momento está insuportável, né? Então a nós sempre nosso papel é acolher, não é julgar porque a pessoa fez, não é é acolher o espírito, acolher a família, acolher, né? Porque é uma das desencarnações, todas elas doem de alguma forma, mas a do suicídio
Realmente é muito intenso e merece a nossa atenção nos estudos, né? Merece conversas sobre isso, né? Quebrar realmente alguns tabus em relação ao suicídio e trazer orientação, né? Acolher a todos essas pessoas que precisam urgentemente de amparo, né? Mas qual deve ser o nosso comportamento diante da desencarnação? Diante de um velório, né? Quando nós estamos no velório, ou mesmo ali, né, nesse momento, que é muito difícil, gente. Muito difícil. E por mais conhecimento que a gente tenha, na hora que a gente perde alguém, não nada se perde, né? Mas naquele momento em que você sabe que nessa existência você não vai mais ver aquela pessoa, é um momento de dor dilacerante, né? Dilacera o peito. E o luto, gente, é um processo físico. Ele não é só emocional, mental, ele é físico. Você sente no físico. Eu lembro que no dia que minha mãe desencarnou, eu colei no sofá, gente, eu não conseguia levantar, eu não conseguia destravar do sofá. Eu fiquei horas em uma posição só, diante do choque, né? E eu já tinha acesso à doutrina espírita. Claro que no decorrer dos dias isso foi se tranquilizando, né? Justamente devido até à minha própria procura mais intensa de consolo, né? Então eu sempre me consolei na doutrina, mas é algo que a gente sente no físico, né? E nós, como estudantes aí da doutrina espírita, precisamos entender que o nosso comportamento diante da desencarnação faz muita diferença para o espírito. Então, eu estou lá no velório. Eu vou emitir pro desencarnado pensamentos de respeito, de paz, carinho, calar piadinhas, sabe, gente? Piadinha em torno da pessoa. O companheiro desencarnado, ele vai necessitar de prece, de silêncio, que o ajudem a refazer-se, né? Então, o silêncio nesse momento, uma prece bem sentida nesse momento, auxilia o espírito no processo de desligamento, né? De chegada ao plano espiritual, né? Então, evitar conversações ociosas, tratos comerciais, comentários impróprios, né? Até, gente, por respeito aos familiares, né? Respeito às pessoas, né, que estão ali, ao espírito, né? E transformar esse culto da saudade, que é expresso em coroa de flores, em donativos às instituições de caridade. Então, esse conselho que André Luiz nos dá no livro Conduta Espírita é fantástico, né? Porque a melhor forma de lembrarmos alguém é auxiliarmos outras pessoas, né? Então, se existe a possibilidade de você, em vez de comprar lá uma coroa de flores, contribuir com donativos, auxiliar uma instituição, uma ONG, né, algo que você acredite, doando, principalmente, a gente tem muito claro essa questão dos itens da pessoa que desencarna, né? Não é um processo rápido o nosso de desapego, mas é muito importante que nós, aos poucos, vamos ressignificando esses itens, né? Doando para caridade, doando para pessoas que vão utilizar aquilo que precisam daquilo, né? Então é uma forma também de honrarmos esse espírito que retorna ao plano espiritual, né? Então, perante a desencarnação, aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar, ou discorrer sem afetação. Quando chamado a isso, né, gente? Não vamos palestrar no velório, né, sobre espiritismo, mas se você for chamado a isso, que você discorra o assunto sem afetação sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana, né? Se você for chamado a isso. A morte, ela exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Então, o que nós sabemos da morte é quase nada, se não nada. Nós achamos que sabemos alguma coisa. É um grande mistério, né?
Então, esse é o conselho do nosso amigo André Luiz diante da desencarnação. Quando nós chegamos no plano espiritual, né, nós vamos nos defrontar com invariáveis realidades, né? Então, nós temos primeiro a visão panorâmica da nossa última existência, e essa visão são segundos, né? Conforme a literatura espírita nos traz essas informações, né? Então, você contempla toda a tua existência em segundos na tua frente. Então, a requisição da forma antiga, né? Do perispírito. Então, você vai se encontrar com os espíritos afins, que existe uma proximidade, né? Existe uma sintonia. Aí ele fala aqui, elevados ou inferiores, né? Então, com quem eu estou sintonizada, eu me encontro no mundo espiritual, né? Se eu estou sintonizada com os meus irmãos em estado de sofrimento, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da vingança, dessa galera toda aí que a gente conhece, que tem como base o egoísmo, né? Já imagino quem sejam as minhas companhias, né? Agora, se eu estou na base da caridade, trabalhando com o amor, com a misericórdia, fraternidade, compaixão, se é isso que eu vibro, logo a minha companhia é outra, né? Basta ajustar aí a rádio. É eu que sintonizo com quem e onde eu quero estar. Então, a primeira coisa que também se identifica é justamente a analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Então, é muito parecido. E os espíritos já nos falam, né, que o planeta Terra é uma cópia mal feita, gente, do plano espiritual. E a Terra é linda, né? Pensa o plano espiritual. Se é uma cópia mal feita, pensa como que é o plano espiritual, né, gente? Então, existe essa analogia, né? Então, nós, né? Vamos encontrar aí algo muito parecido com o que nós estamos acostumados aqui na Terra. E isso se dá justamente pelo impacto, né? Da vida após a morte. Então, existe um carinho até nisso, em preparar um ambiente que seja mais ou menos parecido com o que nós estávamos acostumados. E também porque não é porque nós desencarnamos que nós evoluímos, né? Nós ainda temos perispírito, nós ainda nossa matéria ela é ainda né? Nós não somos espíritos evoluidíssimos, né? Então precisamos ainda dessa analogia, né, com coisas que nós conhecemos, né? Inclusive tem as casas, o plano espiritual, tem a sopa, o caldo, a água, né? Porque alguns espíritos desencarnam e continuam sentindo essa necessidade, né? Quando tem sede, tem frio, tem fome, né? Que nem a gente vê. André Luiz lá no hospital, né? Quem assistiu o Nosso Lar assista, né? Mas é mais ou menos isso. A gente sente, por mais que não tenha mais corpo físico, a nossa identificação com a matéria faz que nós sintamos, né? Fome, frio, sede. Pessoas que têm vícios, por exemplo, vamos pegar o cigarro, sente vontade de fumar, sente vontade de beber, sente vontade, né? E aí viram os irmãos que acabam obsidiando os que estão aqui na Terra. Então, às vezes o desejo, o vício é tão forte na bebida que ele vai se aproximar daqueles encarnados que têm o mesmo hábito, né? Mesma coisa o cigarro, mesma coisa a comida, né? Essa coisa do excesso da gula. Gente, eu vou ser uma. Quando eu desencarnar, meu Deus, eu vou sentir muita fome. Eu já tô até prevendo. Né? Então, os espíritos que se aproximam de mim são espíritos que têm muita fome. Então, a minha fome, ela dobra. A minha necessidade de beber triplica. A minha vontade de fumar dobra também. Né? Então, porque nós não perdemos a essência do que nós somos, né? Então, por isso que temos muito a fazer. Mas a situação do espírito, quando desencarna, né, é a consequência direta das suas inclinações, seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Então, novamente voltamos. Quais são as minhas tendências, as minhas inclinações? Eu não mudo. Quando eu morro, eu continuo sendo quem eu sou. Se eu tenho propensões,
né, inclinações, tendências mais negativas, né, mais ligado, como eu falei, aos vícios morais, porque né, não são só os materiais, os morais, que é o que mais pegam, os vícios materiais, entre tantas outras coisas, eu vou naturalmente me mobilizar nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Simplesmente porque é isso que eu vibro. É isso que eu sou, é isso que eu procurei enquanto encarnada. Logo, essa é a minha afinidade. Não tem nada de céu ou inferno, vocês percebem? Na verdade, quando nós desencarnamos, nós só vamos para onde a nossa consciência está realmente, né? Então eu vou para onde eu me afinizo. Mas como, né? Se eu estou ali usando essas minhas, mesmo com as inclinações, as minhas tendências negativas, porque como diz o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se um verdadeiro espírita, né? Reconhece-se um verdadeiro homem de bem pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Então não é que eu tenha que ser perfeita, angelical, um doce para ir para uma esfera mais elevada, né? É o esforço em que eu emprego para modificar essas minhas tendências negativas que todos nós temos, né? Então, naturalmente, a minha afinidade vai se elevar a esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. Ponto. É uma conta muito simples. Então, os espíritos que são adiantados, né? Eles se depressa, eles se libertam da influência terrestre e recuperam a consciência de si mesmo. O véu rasga-se ao impulso dos seus pensamentos e abrem-se perspectivas imensas. Né? Então, os espíritos inferiores conservam muito tempo as impressões da vida material, então ainda sentem a necessidade da vida material e das coisas que tinham aqui. Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que os amarram à terra e realmente amarram, como eu falei, eles acabam se ligando às pessoas que têm, pessoas encarnadas, que têm essa mesma necessidade que é deles, né? Depois, devagar, com o auxílio dos espíritos benfazejos, sua consciência desperta, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado. Então aqui volta aquilo em que nós não estamos desamparados em nenhum momento. Estamos sendo assistidos a todo momento. E como eu falei, né, a importância do estudo espírita em relação a isso, né, a esse assunto específico, vai justamente nos trazer essa concepção da vida futura, da vida após a morte. Né? E deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. E o estudo, né, faz com que nós entendamos que não há só a esperança, e sim a certeza. E essa certeza de que a vida continua conforta. Conforta aqueles que ficaram e conforta aqueles que foram. Porque, como diz Chico Xavier, a saudade ela é uma dor que fere nos dois mundos. E saber que a vida continua, de fato, é consolador, né? Então, no desencarne, gente, essa informação é bem legal e importante para vocês entenderem. O espírito ele se desliga dos restos mortais. O que ainda permanece por um tempo ali são os residuais que representam uma energia, né? Nós usamos o termo evolação para designar a emanação dos resíduos perispíticos que retornam ao perispírito, as sensações, né, do indivíduo durante as primeiras 72 horas após o desencarne. Então, mesmo desligado dos restos mortais, essa energia chamada de evolação, que permanece ligada ao perispírito, faz com que essas sensações cheguem, né, do corpo ao perispírito e ao espírito. E durante esse processo, o indivíduo poderá ter algumas sensações ligadas à memória corporal. Por isso, no caso de cremação, aconselhamos aguardar 72 horas, porque senão o espírito acaba sentindo através dessa memória corporal, através dessa energia que esse resíduo que fica, a sensação de queimando, né? Então é uma informação bem interessante, né? Então, quando a pessoa compreende que não morreu, né? Que já caminha e se move pelo pensamento, se alimenta e fala pelo pensamento, os espíritos instrutores o encaminham para um lugar semelhante a uma cidade, chamado
de colônias espirituais. Ainda como um estagiário, ele ficará com outras pessoas, todas essas pessoas muito solícitas, para receber esse tratamento especial, permanecendo ali por um determinado tempo, até que irá para outro local, onde ele vai aprender outras coisas e vão lhe perguntar o que ele gostaria de fazer, pois ele vai ter que fazer algumas coisas. Porque a vida no plano espiritual não é ociosidade, gente. Diferente do que a gente pensa, são os que mais trabalham. Os espíritos trabalham para Dedel. Então, existe uma organização de trabalho no plano espiritual, não é ociosidade. Né? Então, depois que você recebe o tratamento, depois que você recebe clareza, você se identifica com uma frente de trabalho e continua a tua caminhada. Ele pode desenvolver música com outras pessoas, ensinar alguma coisa, conversar com as pessoas, aprender a ouvi-las, tudo em conformidade com seus talentos. Resumidamente, dentro da percepção e do sentimento espírita, assim é o desencarne. Não é dolorido como nós imaginamos. Quando agenciamos o nosso espiritual para que ele possa alcançar um pouco mais daquilo que representam outras dimensões da vida inteligente, nós percebemos que nada nos assustará, nada nos colocará em situação de desespero ou de desajuste. Então, se eu tenho acesso à informação diante do fato em si, né, da morte, eu consigo ter um maior discernimento e não entro em situação de desespero, de desequilíbrio, né? E como que eu vou falar sobre morte com as crianças? Porque, gente, a forma com que a criança sente a morte é muito diferente de nós adultos. Então, para trabalhar com a criança, tem que ser de uma forma muito lúdica, né? E o silêncio pode ser um elemento importante em momentos como esse. Então, quando nós passamos por um drama, como o desencarne, né? Nós devemos mergulhar em nós mesmos. Com a criança não é diferente, pois ela pode descobrir muito da verdade que tem em seu interior, dependendo apenas de ser bem orientada. O adulto não deve, no entanto, esquecer o lado lúdico da criança. O entretenimento pode ser importante e não deve ser cortado, já que ela possui grande poder de esquecimento. É possível que a criança precise rir poucas horas depois do desencarne do pai ou da mãe, por exemplo. Censurá-la pode criar marcas existenciais e depressões que terão que ser enfrentadas ao longo da vida. Então, no momento do desencarne, que pode ser difícil também para nós, a criança pode trazer a expressão da vida. Então, a criança ela vai vivenciar esse processo de uma forma muito diferente, né? E a nós não cabe censurá-las, né? Cabe aqui usar essa energia da criança, como ele fala aqui, né? Pode nos trazer a expressão da vida e nos trazer, inclusive, consolo, né? Mas somos espíritos milenares em evolução. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento e preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. E somente na vida futura, na vida após a morte, que podem efetivar-se as compensações, as bem-aventuranças que Jesus prometeu aos aflitos da terra. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida eterna. Então, nascer, morrer, renascer, eis o ciclo natural da existência, né? Todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com esse fato, né? Em algum momento, nós vamos atravessar o rio e encontraremos essas compensações, nos encontraremos a liberdade, encontraremos com nós mesmos, né, com a nossa própria consciência e compreenderemos como essa vida que nós estamos vivendo, esse momento é um segundo na linha do tempo da eternidade. A nossa vida é assim, né? E ela é valiosa
ela é importantíssima, porque a vida continua, mas essa vida eu não vou ter outra igual. Eu só vou ser Nicole nessa existência, né? E você só vai ser você nessa existência, com essas experiências que você está vivendo, com essa família, com esse círculo de pessoas à tua volta. E depois nos encontramos na próxima reencarnação. Mas essa vida agora é um presente divino e que nós possamos usufruir ela com muito respeito, equilíbrio e amor até o momento da partida. Agradeço, amigos, por essa oportunidade de conduzir essa conversa. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e nos vemos